E este olhar de cobiça tornam-se também réus de juízo. E prossegue aqui o Sermão da Montanha. Jesus vai dizer assim: se teu olho direito te escandaliza, arranca-o e joga longe de ti, pois é preferível que pereça um só de teus membros do que todo o teu corpo ser lançado no inferno. E se tua mão direita te escandaliza, corta-a e joga longe de ti, pois é preferível que pereça uma só de suas mãos do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Meus amados irmãos, de fato, esta é uma palavra duríssima, duríssima e muito radical, mas nosso Senhor quer nos mostrar, a partir deste seu ensinamento, como nós devemos ser determinados em afastar de nós todo o pecado. É preferível que nós percamos um membro do nosso corpo, é preferível que nós percamos um olho, um pé, uma mão, é preferível que nós percamos mesmo a nossa própria vida, do que perdermos a amizade, a unidade com Ele, porque a vida física passa logo, mas a vida eterna, como diz o próprio nome, é eterna, é para sempre. Aqueles que, portanto, rejeitando a lei de Deus, precipitam-se depois num estado de pecado e assim morrem, condenando-se para sempre ao inferno, perdem tudo. Jesus diz: se teu olho é motivo de pecado, arranca-o, joga longe de ti. É melhor ficar sem um olho e ir para o céu sem um olho do que ir para o inferno com dois. Então, essa pregação não é a pregação de uma pessoa qualquer. Essa pregação é a pregação de nosso Senhor Jesus Cristo. E ninguém pode ir contra a palavra de Deus. Ninguém pode afrontar o Senhor. E isto está aqui, ensinado por nosso Senhor Jesus Cristo. E isto é palavra de Deus. Portanto, alguém que se diga cristão e que rejeite esta palavra, não se pode mais ser contado entre os seguidores de Jesus Cristo. Meus amados irmãos, isto aplica-se também, concretamente aos nossos dias, a tudo aquilo que, diante dos nossos olhos, torna-se pecado para nós, especialmente a televisão. Tomem muito cuidado, meus amados irmãos. Muito cuidado, porque hoje em dia, infelizmente, a televisão tornou-se canal, meio, veículo de pecado para muitas pessoas. A televisão em si não é má, mas infelizmente a maior parte das programações e das emissoras que nós temos, elas trabalham para o mal e transmitem coisas que são destrutivas, que são lascivas, coisas que são contagiantes no sentido mal da palavra, que contaminam, emporcalham as mentes, os corações, os lares do nosso povo, que tem feito uma verdadeira lavagem cerebral, uma verdadeira lavagem cerebral ao longo dessas últimas décadas, levando as pessoas a perderem o sentido das coisas cristãs e irem se acomodando ao sentido das coisas pagãs, defendendo ideias e adquirindo comportamentos que são completamente incompatíveis com a fé que nós professamos. A televisão no nosso país e em muitos outros também, infelizmente, tem sido alugada pelo diabo, e ele tem feito uso dela, na grande parte das vezes, para poder então destruir a doutrina cristã e semear as falsas ideias. Foi deste modo que o divórcio tornou-se uma prática popular. Foi deste modo que as pessoas começaram então a pensar que tanto faz viver junto ou ser casado, tanto faz ser amaziado ou ser casado. Foi desta forma que as pessoas foram perdendo a ideia de família, porque as novelas e outros programas vão mostrando então ali o desprezo à família. Um homem que larga sua mulher e ajunta-se com outra, a mulher que larga o seu marido e ajunta-se com outro, e depois arruma outros e mais outros, etc. Os jovens que vão se juntando, fazendo aventuras, produção independente, e assim por diante. As novelas tornaram-se um agente de modificação, de transformação para pior, de degradação da família. Por isto é que nós precisamos renunciar. E Jesus diz, se teu olho te leva a pecar, então renuncia, arranca os teus olhos daquilo que te leva a pecar. Se a tua televisão, irmão, eu te digo também, com muita franqueza e com muita seriedade, eu te digo, se a televisão te leva a pecar, desliga a tua televisão e passe a rezar, a ler a palavra de Deus, a orar ao Senhor, para pedir ao Senhor misericórdia por ti e pela tua família. Mas se você não consegue então controlar, se você não consegue desligar, esteja atento àquilo que eu digo. Faça isso que Jesus manda. Se você não consegue então desligar a sua televisão, ter controle sobre ela, quebre-a, desça o porrete na tua televisão e fique sem televisão, porque é melhor ficar sem televisão do que ficar sem a salvação eterna. Jesus diz, é melhor ir para o céu sem televisão do que ir para o inferno assistindo aquilo que não convém a um cristão. Meus amados irmãos,
É preciso ter determinação de renunciar e de afastar da nossa vida aquilo que não pertence ao Senhor, aquilo que nos afasta de Deus. Alguém que não tenha esta determinação de amar a Deus sobre todas as coisas e afastar da sua vida aquilo que lhe separa da Eucaristia, ainda não possui uma verdadeira fé. Ainda não possui uma verdadeira fé, ou se algum dia possuiu, já a perdeu. E precisa recuperar com lágrimas, pedir e implorar com lágrimas a recuperação deste dom precioso que nos torna possível a salvação eterna. E Jesus vai dizer aqui, meus amados irmãos, que nós, se o nosso pé, a nossa mão, for motivo de pecado, devemos cortá-la. Então isso significa o quê? Devemos cortar de nossa vida. Cortar, ou seja, tirar da nossa vida, remover de nossa vida qualquer coisa que nos separe de Deus. Nós não podemos brincar com a nossa salvação. Nós só existimos para isto. Deus nos criou para conhecê-lo, amá-lo e servi-lo neste mundo. E desta forma merecermos a salvação eterna. Deus nos criou para nos fazer participantes de sua felicidade, mas nos deu a liberdade para que nós disséssemos se nós gostaríamos, se nós queremos ou não participar de sua felicidade. E o nosso sim a Deus significa o sim à sua lei, a vivência de acordo com os seus mandamentos. E quando nós desprezamos a lei de Deus, os mandamentos de Deus, nós estamos dizendo para Deus: não quero conviver contigo para sempre, não quero da sua felicidade. Eu quero fazer aquilo que eu quero fazer aquilo que está na minha cabeça, eu quero fazer as coisas conforme o mundo manda, conforme o diabo manda. As pessoas que desprezam a lei de Deus automaticamente estão contrárias a Ele, porque quem despreza a palavra de Deus não despreza simplesmente a sua palavra, mas despreza a Ele mesmo. Meus amados irmãos, se o nosso olho, se os nossos pés, se as nossas mãos são motivos de pecados, afastemo-nos daquilo que nos leva ao pecado. Ele diz: se o teu pé é motivo de pecado, corta-o. Isso significa o quê? Não frequente mais os ambientes que desagradam ao Senhor. Não frequente mais os bares. Bar não é lugar de cristão. Bar é a escola de todos os vícios. Escola de todos os vícios, aonde se aprende tudo aquilo que não presta, aonde se pratica tudo aquilo que é mal. Nos bares reinam Satanás. Por isso não frequente bares, boates, discotecas, ambientes pecaminosos, como são aqueles carnavalescos. Nós não devemos frequentar essas coisas, porque isso não pertence ao Senhor. Se o teu pé te leva ao pecado, corta-o, ou seja, deixe de caminhar para aquilo que te leva ao pecado. Ambientes, lugares, pessoas que te levam ao pecado. Separe-se daquelas pessoas que tornam-se ambientes e ocasiões de pecado para você. Os amigos que te levam aos bares, que te incentivam a beber, a prostituir, a fumar droga, a fazer aquilo que não presta. Separe-se das más amizades. Vai dizer São Paulo: não vos iludais, as más amizades corrompem. Portanto, nós devemos ter muito claramente isto em nossos corações, que nós somos fracos. Já basta a nossa fraqueza. Se nós nos aliamos àqueles que também não creem, àqueles que não têm fé, àqueles que desprezam a Deus e a sua lei, nós também cairemos junto com eles. É preciso, portanto, não é discriminar, não. Significa ter consciência da própria fraqueza e não sujeitar-se ao pecado e não dar lugar ao pecado. Portanto, devemos nos afastar sim das amizades que nos levam para o buraco, das amizades que não nos ajudam a ser bons, das amizades que nos incentivam sempre a desprezar a lei de Deus, a desrespeitar aqueles que nos amam e aqueles que nós amamos. Meus amados irmãos, afastem-se dos ambientes que vos levam ao pecado. Renuncie nesta quaresma, em nome de Deus. Renuncie aquilo que tem te afastado do Senhor. Renuncie aquilo que tem sido ocasião de queda para você, a fim de que você permaneça sempre unido a Jesus e nunca em contradição, em inimizade com Ele, por ter aderido àquilo que lhe desagrada. E vai dizer aqui a palavra do Senhor, vai continuar aqui a leitura, vai continuar aqui a pregação do Sermão da Montanha. Vai dizer assim: também foi dito: quem repudiar a sua mulher, dê-lhe certidão de divórcio. Porém, eu vos digo, todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto em caso de prostituição, a induz ao adultério, e aquele que casar com ela comete adultério. Por isso, meus amados irmãos, é preciso fugir desta situação de viver junto sem ser casado. Meu amado irmão, minha amada irmã, se você está vivendo nessa situação, procure o sacerdote na sua paróquia. Na nossa paróquia, no caso, estamos sempre à disposição para poder ajudar-te a sair dessa situação. Tudo aquilo que for possível fazer, a fim de que você retorne à unidade com Cristo, a fim de que retorne à comunhão com o Senhor, nós iremos ajudar a fazer. É preciso apenas ter um pouco de boa vontade, um pouco de fé. Para tudo há solução, desde que nós tenhamos boa vontade
nós tenhamos um pouco de boa fé e busquemos de fato colocar Deus em primeiro lugar. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, portanto, estes exercícios e outros, nós podemos, estas meditações e outras, nós devemos fazer nesse tempo da quaresma e pensar um momento, realmente em que sentido nós estamos conduzindo a nossa vida. Em que sentido nós estamos conduzindo a nossa vida? Pois uma vida que não está orientada a Cristo, que sentido tem esta vida? Uma vida que não está direcionada ao Senhor, que sentido tem esta vida? Na verdade, é uma vida sem direção, é uma vida sem sentido. E isto significa uma vida sem sentido, ou seja, não orientada ao seu fim último, ao seu bem supremo, que é Deus nosso Senhor. E uma vida é orientada a Cristo, é orientada a Deus quando ela está nos caminhos do Senhor, apesar de todas as fraquezas, as fragilidades, as nossas tantas mazelas, mas com aquela determinação de vivenciar e de fazer o que Deus manda. Deus nos sustenta à medida em que nós demonstramos boa vontade e nos esforçamos de fazer aquilo que Ele manda. Meus amados irmãos, paremos um momento e pensemos, neste tempo da quaresma, nos afastemos de todas as diversões, de esse barulho do mundo, mergulhemos um pouco mais na meditação da palavra de Deus. Eu tenho recomendado a todos aqueles que vão à igreja, e a você também, meu amado ouvinte, eu quero recomendar isto, meus amados irmãos que estão nos escutando. Durante esse tempo da quaresma, estas coisas práticas, vos recomendo que façam. Primeiro, rezem o terço todos os dias. Rezem o terço todos os dias. Se você já reza, procure aumentar a sua oração. Leia todos os dias, a começar do Evangelho de São Mateus. Leia todos os dias, ao menos um capítulo. Melhor ainda seria 2. Se você ler 2 capítulos do Evangelho todos os dias, com atenção, com calma, meditando-os, 2 capítulos, ao fim da quaresma, você terá lido todos os 4 evangelhos. Basta que todos os dias você leia, reze o seu terço, depois você vai ler 2 capítulos. Isto gasta-se 10 minutos, 15 no máximo. Então, leia todos os dias 2 capítulos da palavra de Deus, a começar do Evangelho em São Mateus, e depois vai seguindo a sequência. Se você quiser ler 3 ou 4 capítulos, também pode fazê-lo. Mas não é bom que se leia tanta coisa, para que nós possamos meditar melhor o conteúdo daquilo que o Senhor nos fala na sua palavra, que é tão rica e tão densa. Portanto, ler 1 ou 2 capítulos e meditar naquilo que o Senhor lhe diz naquele dia, a fim de que, ao fim da quaresma, você possa já ter mais intimidade com a palavra de Deus. Depois, procure, meu amado irmão, jamais faltar à Santa Missa. Todos os domingos participe. Mas eu digo também, não participe apenas aos domingos ou sábados à tarde. Participe também nos dias de semana, à medida que te for possível, na medida em que não atrapalhar o seu trabalho ou o seu estudo. Participe também durante a semana, buscando realmente o crescimento na sua fé. Porque não há uma coisa maior que um ser humano possa fazer nesta terra do que participar de uma Santa Missa e comungar. A maior coisa que um ser humano pode fazer neste mundo é participar de uma Santa Missa e receber o Santíssimo Corpo e o Sangue do Senhor. Não existe nenhuma outra atitude que seja superior a esta, se a pessoa faz isto em espírito de fé, um desejo realmente de unir-se a Deus, de fazer aquilo que Ele manda, de adorá-lo com todo o coração, de demonstrar o seu amor e a sua gratidão. Meus amados irmãos, esse tempo da quaresma é o tempo de buscar uma espiritualidade mais forte, uma espiritualidade mais elevada. Portanto, rezar o terço todos os dias, ir à Santa Missa aos domingos e também durante a semana quando é possível. Participar das práticas de piedades que a paróquia oferece. No caso da nossa paróquia, nós temos a procissão de penitência, sexta-feira na Nossa Senhora das Graças, 5 horas da manhã, sábado na Matriz, também 5 horas da manhã, sempre seguido da Santa Missa, e depois também com a confissão para aqueles que desejam.